Graça e paz, amados. Que dia lindo, né? Esse dia é um dia maravilhoso, porque Deus já renovou todas as suas misericórdias, porque o sol nasceu e nós não fizemos nada para isso, mas Deus é fiel. Aleluia! Nosso estudo de hoje é um estudo muito simples, assim como é a simplicidade do Evangelho. Assim como é a simplicidade daquilo que Deus tem para nos ensinar e que Ele já fez em Cristo Jesus em favor de cada um de nós. Nosso estudo tem o título Sob Nova Direção. É meio intrigante, porque quando a gente fala sobre nova direção, todo mundo pensa em algo, o quê? Em algo diferente, novo, que vai ter uma nova conotação e que vai trazer algo de bom, não é isso? Eu queria só fazer um pano de fundo para a gente entender. Eu vou fazer assim, vou falar para vocês como vai ser a sequência do nosso estudo. O homem, na sua existência, ele tem três fases, três momentos diferentes. Na criação, a direção é de Deus. No pecado, mudou a direção. Quando houve a queda, o homem passou a ser o seu administrador, seu próprio administrador, seu próprio diretor. E depois de Cristo, da obra salvadora, novamente ganhamos uma nova direção. Agora a direção de Cristo. O texto da palavra de Deus que nós vamos começar o nosso estudo, de Gênesis 1, 26a, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Gênesis 1, 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Bendito Deus e Pai, nós, reunidos aqui como igreja, nos colocamos diante de Ti, Pai, clamando pelas Suas misericórdias para que o Teu Santo Espírito venha revelar aos nossos corações as nossas necessidades e aquilo que nós precisamos aprender, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. E é no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esta foi a decisão soberana do Criador. Esta é uma das declarações mais surpreendentes das Escrituras. A humanidade do homem foi inspirada no próprio Deus. Contudo, ele foi mais longe. A obra foi completa. A nossa semelhança com o Criador não se resumiria apenas na imagem, na aparência, mas também nas virtudes, na ética, no jeito de ser que vemos no Filho de Deus encarnado. O ser humano, em razão da natureza da sua criação, foi chamado a se relacionar em amor com Deus e com toda a criação, tendo como ponto de partida o nosso relacionamento vertical com o Pai. Como já sabemos pela revelação da Bíblia, a queda se deu no momento em que o homem passou a suspeitar e a não mais confiar na bondade de Deus. A maldade e a malícia entraram no mundo com o pecado, e juntamente com o pecado, a corrupção da boa criação de Deus, como diz em Gênesis 1, 31a. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Nesse momento aqui, nós entendemos que o propósito de Deus em favor do homem foi o propósito perfeito.
criar o homem à sua imagem, à sua semelhança. Mas não somente externamente, não só na aparência. Mas Deus tinha um propósito maior, que é para que o homem fosse totalmente dependente da comunhão com ele no jardim do Éden. Deus criou o homem para que tivesse com o homem um relacionamento de amor, não de interesse, não de parcialidade, mas um relacionamento onde o amor incondicional, o amor ágape de Deus prevalecesse. O amor que não exige nada, o amor que não cobra nada, mas o amor que apenas ama, porque a essência do nosso Criador, a essência de Deus é o amor. Então deixar fluir o amor de Deus era o propósito de Deus em favor do homem. Mas aí então, a partir do capítulo 3 de Gênesis, que houve a queda, até o final da Bíblia nós vemos Deus buscando o homem em todos os momentos e apresentando Cristo ao homem. A queda foi o interesse do homem de não confiar mais no Criador, de não querer mais a direção de Deus na sua vida. Foi o interesse do homem de ser o seu próprio guia, de ser o seu próprio Deus. E a partir desse momento o homem começou a criar ídolos para si. Hoje nós vemos muitas pessoas sendo ídolos uns dos outros, e muitos elegendo ídolos para si, que são iguaizinhos, que são pecadores tanto quanto nós, mas que passam a ser ídolos porque a gente não conhece o coração de cada um. Tem um livro que tem o título O Mito da Relva Mais Verde. O que significa isso? Significa que quando a gente vê o gramado do vizinho bonitinho, sem nenhum pezinho de mato, sem nenhuma praga, tudo certinho, cuidadinho, a gente quer ter um jardim igualzinho àquele. Então, a gente não sabe o quanto custou para o vizinho manter aquele jardim, mas a gente quer o resultado, a gente quer somente o jardim. Mas e para chegar naquilo, a gente está disposto a fazer o que tem que ser feito? A palavra de Deus, o propósito de Deus, ele nos dá o caminho, e é muito simples, o evangelho é muito simples, nós vamos ver isso hoje. Então, vivendo debaixo do jugo da desobediência, houve uma mudança de senhorio. O homem passou a caminhar sob nova direção. A ponto de Jesus dizer em João 8,34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Na condição de escravo, o comportamento do homem não é outro senão o de viver sob acusações mútuas, matando um ao outro, travando disputas e competições, sempre na tentativa de obter poder e ocupar posições de destaque perante os seus semelhantes. A semelhança com o Criador foi esquecida e passou a almejar a semelhança, a identificação com outro pecador. Essa história teve então em Caim o seu primeiro protagonista. O homem passou a deixar, então, o relacionamento era aqui com Deus. Vamos imaginar que o pastor Dagoberto está aqui representando Deus. Então, o meu relacionamento com Deus na criação era um, mas quando eu passei a achar que eu poderia administrar a minha vida, eu virei as costas para Deus e fui olhar para mim mesmo. Então agora eu sou o administrador, eu sou o parâmetro de valores da minha vida. Eu vou fazer aquilo que eu tiver vontade. A diferença entre o escravo e o liberto é que o escravo pode ser que não tenha consciência da sua escravidão. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que são livres para fazer o que querem, mas na verdade são exatamente o contrário, porque são escravos do pecado e não conseguem fazer aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, porque depende de si. Nós só fazemos a vontade de Deus quando Deus é o Senhor.
Se eu sou o Senhor da minha vida, eu não faço a vontade de Deus, eu faço a minha vontade. Então essa mudança de olhar, deixar de olhar para Deus e olhar para mim mesmo, fez com que o inimigo, Satanás, invadisse a minha vida, como invadiu a vida de Eva e depois de Adão. E Satanás fez essa obra para que justamente o homem não fosse mais dependente de Deus. E a escravidão, gente, é levar uma vida totalmente dependente daquilo que é do mundo, que são os interesses do mundo, que é a vontade da carne, que é a concupiscência. David Kuykendall, que é um autor que escreveu esse livro muito bom, que chama Da Semelhança de Caim, a Semelhança de Cristo, profundo estudioso sobre a nossa identificação com Cristo, na obra Da Semelhança de Caim, a Semelhança de Cristo, faz uma análise importante sobre a vida de Caim. Caim, então, foi o primeiro homem. Caim é o primogênito de Adão. Adão foi contaminado pela sua vontade de querer administrar sua própria vida, de ser o seu próprio diretor. E aí o primeiro descendente de Adão, que foi Caim, foi o primeiro a receber a natureza, a velha natureza. A natureza adâmica que todos nós herdamos depois dessa queda do homem que nós conhecemos, que está escrito lá em Gênesis, né? O qual ele conceituou como, esse autor, o David Kuykendall, ele conceituou a Caim como o protótipo do que o Novo Testamento chama de nosso velho homem. E continua, por que Caim é importante? A resposta a esta pergunta pode ser o fato de que Caim foi a primeira pessoa a herdar a natureza pecaminosa de Adão. E aparentemente ela não foi mudada. Em outras palavras, o autor nos chama a atenção para verificarmos em que uma vida se transforma quando permanece sem ser redimida e mudada pela graça de Deus. Caim era o primogênito de Adão e por isso foi a primeira pessoa a receber, por nascimento natural, a natureza pecaminosa com que Adão infectou a raça humana, diz o autor. Caim e todos nós, descendentes de Adão, herdamos essa natureza pecaminosa e assim nos tornamos pecadores. Porque a raça humana é uma unidade em Adão. E porque a fonte geradora de pecados não nos permite produzir outra coisa. Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Gente, quem cura pecado é Deus. Quem cura pecado não é outro homem. Não é ídolo. Não é pastor. Não é padre. Quem trata pecado é a cruz de Cristo. Somente esse é o tratamento para a velha natureza. O único tratamento é a cruz de Cristo. Quem não passar pela cruz de Cristo não tem a vida transformada, não tem a vida regenerada. Não se transforma um velho homem em novo homem por outro caminho que não o caminho que é Cristo. Nós precisamos entender que essa simplicidade, e às vezes por ser muito simples, a gente tem dificuldades. A gente tem dificuldade com aquilo que é simples porque não depende de nós. Nós temos dificuldade com aquilo que não depende de nós porque nós queremos ter algum mérito. Nós queremos ter alguma participação. E para isso nós devemos clamar a Deus. Caim e todos nós, o velho homem é o espírito humano escravizado pelo pecado. Estávamos mortos em transgressões e pecados, mas não estamos mais. Éramos filhos da desobediência, mas não somos mais. Porque assim diz a Bíblia, em Efésios 2,5.
estando nós ainda mortos em delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Quem fez isso? Fui eu? Foi você? Não, Ele. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Com o que nós entramos? Qual foi a nossa participação? Delitos e pecados. Nós entramos com delitos e pecados e Ele entrou com a salvação. Olha que boa parceria, né? É uma boa sociedade, né? Alguém chama você para ser sócio e fala assim, ó, vem ser meu sócio, você não precisa de nada. Mas com quanto eu preciso entrar? Nada. Mas o que eu preciso fazer? Nada. Mas como que eu vou ser sócio? Porque eu estou te dando. Porque eu quero. Porque eu quero ter você comigo. Eu quero que você caminhe comigo. Olha só, gente. E aí quem crê diz amém. É? Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. E já fez, né? Em Cristo Jesus. Tudo já foi consumado. Aquela frase de Cristo na cruz, gente, aquela morte era a minha morte. Era a sua morte. Mas Cristo morreu no nosso lugar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. E a obra já foi consumada e tudo já foi feito. Pode ser até que alguém, sem a graça de Deus, desculpa. E porque não estamos... É que eu fiz um papel com a letra maior aqui, porque eu estou com um probleminha, sabe? Já passei dos 40. Tem um oftalmologista aqui que vai me dizer que estou certo. E por que não estamos mais mortos, nem somos filhos da desobediência? Porque Deus crucificou o velho homem e nos deu vida. Efésios 2,6 diz assim, e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quem fez isso? Ele fez. Ele nos ressuscitou. Ele nos fez assentar. Ele nos colocou naquele lugar. Pode ser até que alguém, sem a graça de Deus, mediante subordinação e não submissão, tenha comportamentos aceitáveis e éticos diante de homens, moldado pelo mérito e pelo esforço, mostrando externamente um comportamento incompatível com o seu interior. Ou seja, o defeito está na motivação. Temos na Bíblia o exemplo de Jó. Jó 1,8. Então disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha só, o que Deus está falando aqui para Satanás? Está falando de comportamento. Você viu o meu servo Dagoberto? Que eu conheço, que ele é íntegro, reto e se desvia do mal? Ele ama a Deus? Tudo que ele me mostra, é isso que eu sei. Mas por que eu sei? Porque ele está me mostrando através do seu comportamento. Agora o coração dele eu não conheço. Deus está falando de Jó, que é um servo, íntegro, ama o Senhor e se desvia do mal. Porém, Jó não tinha uma experiência de intimidade com o Senhor, como nós vamos ver a seguir. A motivação errada seria: eu preciso ser aceito pelos meus semelhantes humanos a qualquer custo. Então eu, para ser aceito, eu faço qualquer negócio. Qualquer negócio. Ontem eu estava conversando com meu filho, ele está vendo um filme, não sei se é novo, é velho, sobre o Pablo Escobar. Um traficante conhecido, colombiano, que era um traficante. Mas no começo, ele tinha uma vida que ele ajudava muita gente, ele dava dinheiro para os pobres, e ele queria ser deputado, ele queria ser um político no país dele. Então o que ele fazia?
ele escondia aquele lado obscuro, aquele lado fora da lei, do tráfico que ele fazia. E não é diferente de nenhum de nós. Todos nós queremos esconder esse lado feio da nossa vida, que é o lado que nós somos os nossos próprios senhores. Toda vez que nós escolhemos pela nossa vontade, você pode ter certeza que a escolha é errada. Se não formos totalmente submissos, e essa palavra submissão significa uma missão juntos. Então, a missão é de Cristo e eu estou ao lado dele na submissão com ele. Agora, quando eu sou subordinado, eu atendo ordens. Uma coisa é você ser um funcionário, um empregado, que faz porque existe uma ordem. Então você é obrigado a fazer, mas você faz sem amor, sem vontade, sem desejo. Outra coisa é você ser um funcionário que faz por amor, independentemente do pagamento. São duas coisas diferentes. Quantas vezes nós somos atendidos em lojas, em mercados, em lugares, por pessoas que você é bem atendido, mas não é pelo salário que o funcionário ganha, é pelo amor que ele tem naquilo que ele faz. E muitas vezes tem um funcionário que tem um bom salário, mas você é mal atendido, porque ele não gosta daquilo que ele faz. Então viver o relacionamento com Deus na subordinação é diferente de viver um relacionamento na submissão. Subordinação é você obedecer a Deus para ganhar o céu, para ganhar a salvação. A submissão é você fazer porque você já ganhou, porque você já foi salvo, porque a obra já foi consumada e você tem certeza disso no seu coração. Então não depende de você, depende exclusivamente do Senhor. Aí por isso que fica fácil, por isso que o evangelho fica leve, por isso que fica gostoso viver neste mundo aqui, como o pastor Dagoberto já falou aqui inicialmente. O reino de Deus já está estabelecido aqui na tua vida, meu amado. Você não precisa morrer e ir para o céu. Ninguém vai pregar o evangelho no céu. Tem gente que acha que vai pregar o evangelho no céu, né? Não vou pregar aqui porque eu não estou preparado. Deixa quando eu morrer, eu chego lá, vou pregar. Nada, você não precisa pregar. Porque todo mundo que está lá já está evangelizado. Né? Mas não, qual é o testemunho de vida que nós temos? É aqui. E a cada vez que nós fazemos isso, a cada vez que nós atendemos a vontade de Deus na nossa vida, a alegria vem. A alegria vem. E nós então vivemos este mundo aqui contentes, alegres, sabendo que nós não precisamos fazer nada, mas Ele já fez. E porque Ele fez, então eu tenho a alegria de viver na submissão da vontade dEle. É isso que tem que ser. Em nosso último estudo, falamos sobre unidade e a nossa identidade. Também destacamos e repetimos uma preciosa reflexão que se encontra no livro O Segredo de Deus para a Felicidade, onde a autora Hannah W. Smith, que falando sobre a união divina e a nossa identificação com Cristo, assim escreve: o curso normal da experiência cristã é retratada na história dos discípulos. Primeiro, eles foram despertados para enxergar a condição em que estavam e sua necessidade, e chegaram a Cristo e lhe dedicaram a sua lealdade. Bom, então, aqui, Cristo chegou e falou assim: olha, vocês são pecadores. Pode ser que alguns aqui estejam nessa fase. Pode ser que alguns aqui entraram hoje aqui dizendo assim: não, eu vou entrar aqui para ouvir a palavra e tal, eu nem preciso tanto, né? Eu nem sou tão pecador assim. Pode ser que tenha alguém que pense assim. Mas aí Cristo vem e mostra quem nós somos. E o único jeito de nós sabermos quem nós somos é com o parâmetro dele.
Porque quando eu olho para mim, né, eu me justifico. Esses dias eu ouvi uma piada, mas eu achei muito interessante. Uma comadre encontrou a outra e ela tinha um casal de filhos que se casaram. Aí a comadre perguntou: e daí, comadre, como é que vai a Rosinha, sua filha? Menina, a Rosinha casou, tirou na loteria. O que aconteceu? Olha, maridaço. Que nem o Rafael. Maridaço. Levanta cedo, faz o café, não faz barulho para ela não acordar. Arruma as coisas. Deixa ela dormir até a hora que ela quer. Troca a criança, dá mamadeira para a criança, tudo certinho e sai para trabalhar. Olha, marido de primeira. É mesmo? E o Joãozinho? Ah, o Joãozinho não teve a mesma sorte. O Joãozinho casou com uma moça, olha, você não acredita. Ela dorme até às 10 horas da manhã. Ele tem que levantar, tem que fazer o café, tem que trocar a criança, tem que fazer tudo, porque ela não levanta. Então, gente, é a mesma mãe, com 2 filhos, usando pesos diferentes, porque nós somos assim. Vocês já perceberam que nós somos assim? Quando é com o outro, é diferente de nós. A gente sempre está se justificando, né? Não, eu excedi a velocidade, mas também, ó, eu tinha motivo, você viu, eu estava com pressa. Quando o guarda te para, você sempre tem uma desculpa, não tem? Mas está errado, está fora da lei. Agora, quando é o outro que passa por você a 200 por hora, olha esse maluco aí. Por quê? Porque é o outro. Eu tinha um professor que dizia que a natureza, a velha natureza, a natureza do homem, é terrível. É terrível. E a gente, para conviver uns com os outros aqui, somente pelo poder de Cristo Jesus. Senão a gente não consegue conviver. Porque nós temos esse defeito de fábrica, né? Em seguida, seguiram-no, trabalharam para ele, creram nele. Contudo, como eram diferentes dele, eles estavam constantemente querendo sobrepor-se um ao outro, fugindo da cruz. Sempre entendiam mal a missão e as palavras de Cristo e abandonavam seu Senhor na hora do perigo. Mas ainda assim foram enviados a pregar. Foram reconhecidos por Jesus como seus discípulos e receberam poder para trabalhar para ele. Eles conheciam a Cristo somente segundo a carne. Fora deles, o Senhor e Mestre, mas o Senhor e Mestre não ainda como vida deles. O relacionamento dos discípulos com Jesus, apesar de existir, era distante, superficial e de subordinação, não de submissão. Então chegou o Pentecostes. E esses discípulos vieram a conhecê-lo como lhes fora revelado interiormente, como um com ele, em verdadeira união, a própria vida habitando neles. Desse dia em diante, ele passou a ser Cristo neles, operando neles. Filipenses 2,13, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Libertando-os pela lei do Espírito de Cristo, dos grilhões da lei do pecado e da morte que os prendiam. Entre os discípulos e ele não mais houve guerra de vontades e um choque de interesses. Uma só vontade os animava, e essa era a vontade de Cristo. Um só interesse lhes era caro, e era o interesse dele. Eles se tornaram um com ele. Aqui nós vemos que nós conhecemos a palavra de Deus, nós, em primeiro lugar, temos a consciência de quem nós somos em relação a Cristo. Depois Cristo vem mudar a nossa vida, então nós começamos a desejar que Cristo seja o nosso companheiro de jornada,
que ele comece a andar do nosso lado para ser uma espécie de ajudante. Então Cristo está do meu lado, quando eu preciso eu me recorro a Ele. Mas quem manda ainda sou eu. Eu ainda estou no controle. Apenas e tão somente pela experiência espiritual que vivifica o nosso espírito é que faz com que nós tenhamos um início de relacionamento com Ele, porque o nosso relacionamento com Ele é em espírito, não é na carne. E quando o nosso espírito é vivificado, então nós começamos a ganhar o entendimento do significado da presença de Cristo nas nossas vidas. Nós começamos a ganhar o significado dessa nova direção. Nós começamos a entender que a nossa vontade não mais pode prevalecer. Porque a vontade dele é muito melhor que a nossa. E a Bíblia diz que a vontade dele é perfeita. Não é a nossa, mas é a dele. Então começa um processo. E aí então que eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus, que está lá em João 15. Porque chega ao ponto de Jesus, um pouco antes do Pentecostes, um pouco antes, ele diz assim: já não vos chamo mais servos, e sim amigos. Quando nós vemos a fala de Deus com Satanás lá para Jó, antes da experiência de Jó, do que Deus chama Jó? Servo. Viste o meu servo Jó? Servo. O relacionamento de Jó naquele momento com Deus era o de servo. Aí Jesus, em relação aos discípulos, ele vai dizer assim, João 15, 13, a partir do verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes, gente, presta atenção nisso, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Palavra de Deus. Olha só que maravilha que Jesus vem nos ensinar. Já não sois mais servos. Quando que muda isso? Qual o momento da minha vida que eu deixo de ser servo e passo a ser amigo? Que eu passo a ser filho? Jesus vai dizer assim, João, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Aos que creem no seu nome. Aos que deixam de ser servos e são agora amigos. Deixam de ser criaturas e passam a ser filhos, amados. Filhos que fazem parte da família. Jesus deixou de ser o filho único. Jesus deixou de ser o filho unigênito. E hoje ele é o primogênito, o primeiro dentre muitos. Muitos quem? Muitos os que creem. Muitos os que creem, que pela fé, hoje nós fazemos parte da família de Deus. Antes era eu e não Cristo. Nessa experiência de Jó. E nessa experiência dos discípulos, quando se encontraram com Jesus pela primeira vez, ela diz assim, antes
era eu sozinho e não Cristo. Percebam? Deus criou o homem para se relacionar. Veio a queda, a desobediência, o homem passou a viver sozinho. Então agora sou eu. Antes eu e não Cristo. Depois, Cristo se apresentou a mim. Então agora nós estamos juntos, eu e Cristo. Talvez agora, nesse momento, até seja Cristo e eu. Eu estou permitindo que Cristo se manifeste na minha vida. Aí uma pergunta. Mas já chegou a ser Cristo somente e não mais eu? Já chegou na sua vida o momento em que agora é Cristo somente e não mais você? Como é que foi a confissão de Paulo, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Agora é Cristo que se manifesta. Somente Ele, não mais eu. E eu acho que essa é uma pergunta que cada um de nós, individualmente, deve fazer para si mesmo, para que a nossa vida aqui tenha um sentido, para que a nossa vida aqui tenha um significado. Porque no pecado nós somos unidos a Adão, a nossa unidade é com Adão. Mas na salvação, na santificação, a nossa unidade é com Cristo. Então aquilo que aconteceu, que Adão deixou Deus de lado e voltou as costas para Deus e passou ser o Senhor da sua vida. Agora pode ser, Cristo fez a obra, eu creio. Então Ele me reconciliou com o Pai. E hoje eu posso caminhar em direção ao Pai novamente. E agora mudou a direção de novo. Sempre que a gente vê alguma faixa assim, em algum lugar escrito, sob nova direção, a gente imagina que vai ser para melhor, não é? Quando você vê sob nova direção, você não imagina que, gente, esse lugar aqui era bom, mas agora vai ser melhor. Então, quando nós temos essa convicção de que nós estamos sob nova direção, obviamente que vai ser melhor. Porque não é mais a nossa direção, não mais eu, mas Cristo. A direção é dele. E aí tudo vai ser novo. Vai ser feita uma reforma, vai ser feita uma mudança, vai ser feita uma faxina, vai ser feita uma limpeza, vai ser mudança de comportamento, mas não só isso, mas mudança de pensamento, mudança de espírito, mudança de convencimento. E toda essa mudança que Cristo vem fazendo na nossa vida é sempre para melhor. Vejam que é mudança radical, é vida transformada, é regeneração, é substituição, é novo nascimento. O que vale dizer, deixa de ser subordinação por algo que vai se ganhar, para ser submissão por algo que lhe já foi dado. Basta tomar posse. A mesma submissão que Jesus nos ensinou ao dizer um pouco antes da crucificação em Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Isso é o que nós todos devemos diariamente chegar diante do Pai com essa afirmação. Pai, eu gostaria de várias coisas. Eu gostaria disso, daquilo, mas contudo, eu quero conhecer a tua vontade, para que eu tenha alegria na tua vontade, porque eu quero que ela se estabeleça e não a minha. Falando sobre submissão à vontade de Deus, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, de 14 a 18, escreve assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nesse momento estamos estudando, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho desse livro que eu acho que parece que todo mundo aqui da igreja já conhece. Que tem o título O Resto do Evangelho, escrito por Dan Stone e David Gregory. Dessa mesma linha da nossa identificação com Cristo, os autores dizem: havia conhecido Cristo para mim e Cristo comigo. Cheguei a experimentar o conceito de que Cristo vive em mim, mas não como eu de mim, expressando a sua vida por meio de mim. Pelo contrário, via Cristo em mim para me ajudar, a me tornar alguém, para me transformar em algo. Assim, cheguei ao fim. Primeiro passo de novo nascimento, de vida transformada: chegar ao fim de si mesmo. Primeiro passo. Reconhecer o quão pecadores nós somos. E aí o salmista vai dizer assim: sonda-me, sonda o meu coração, Senhor. Até nós lemos esse texto hoje aqui, né? Sonda o meu coração e vê se há nele algum mal. Você já fez essa oração? Eu vou sugerir, mas não faz aqui não, vai fazer em casa. Porque a coisa é feia. Quando Deus começa a revelar quem nós somos, quando Deus começa a mostrar o quanto nós somos prepotentes, o quanto nós somos soberbos, o quanto nós temos muito ainda de nós mesmos, nós temos que clamar pela sua misericórdia, porque nós não damos conta. Ter um relacionamento superficial e distante com Cristo, como Jó tinha com Deus antes de chegar ao fim de si mesmo, não nos leva à submissão. Vocês lembram da história de Jó, né? Jó, ele achava que ele era o cara. Tanto é que quando ele chegou ao fim de si mesmo, houve uma mudança radical na vida dele. Jó passou por um tsunami em sua vida para se arrepender, conhecer, ganhar intimidade e finalmente se render ao amor de Deus, confessando em Jó 42, 5 e 6, nós lemos assim, olha: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui começou o tratamento real na vida de Jó. Essa convicção sobre quem era ele e quem era Deus fez com que Jó deixasse de se identificar consigo mesmo, pecador, e passasse a se identificar com o Senhor. A partir daí, a vida de Jó foi transformada por Deus, que abençoou a sua vida, mudando a sorte de Jó, dando a ele o dobro de tudo que ele possuíra. A Bíblia nos ensina que Deus começou esse tratamento com Jó fala sobre bens, mas na verdade, quando Deus nos abençoa a maneira dele, porque ele sabe e conhece nosso coração e as nossas necessidades, ele chega a abençoar também com bens. Ele abençoa materialmente, mas primeiro ele faz uma obra espiritual. Primeiro ele faz uma mudança de dentro para fora. E depois ele vai saber que você já pode então receber tudo que ele tem para você. Porque afinal de contas, o nosso Deus, ele é o dono de tudo que há no mundo. Ele é o dono de tudo que é riqueza que existe aqui. E ele distribui e dá liberalmente a quem ele quer. Então, a nossa prioridade qual é? É a vida na carne ou é a vida no espírito? É o senhorio, meu senhorio na minha vida, ou é o senhorio de Deus na minha vida, de Cristo na minha vida? Dan Stone escreve que existem duas perguntas básicas na vida. Primeira, como consigo ter meus pecados perdoados e como viver a verdadeira vida?
Muita gente, por que o livro chama o resto do Evangelho? Porque muita gente fica paralisado na primeira pergunta. Como eu posso ter a minha vida perdoada? Tem gente que fica satisfeito com o perdão de Deus, somente o perdão de Deus, mas não quer a vida de Cristo. Eu quero viver nesse mundo aqui bem, eu quero viver de uma forma tranquila. Eu quero ter nesse mundo aqui tudo que eu mereço. Eu quero ser perdoado dos meus pecados. Eu erro, mas quem não erra? Todo mundo erra. Então aí o nosso parâmetro é o outro que erra também. Agora, como que eu faço para ter a vida? E não me importar mais com o pensamento de ninguém, de outros semelhantes a mim. Então nós partimos do princípio que Deus criou o homem à sua imagem. Deus não, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Façamos o homem. Então a Trindade criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o propósito não era só para que a gente se parecesse fisicamente com ele, mas também internamente, mas também o coração fosse parecido com o dele. E na continuação ele mesmo responde dizendo, não podemos, só ele, Cristo, pode e vai. Ele viverá a sua vida em nós como nós mesmos. Sabemos disto, porque está escrito que Cristo morreu pelos nossos pecados em 1 Coríntios 15, 13. E nos deu vida quando estávamos mortos, Efésios 2:1, ao nos atrair em seu corpo na morte e nos fazer ressurgir juntamente com ele na sua ressurreição pela fé, Romanos 6:6. Também está escrito que ele nos redimiu, Efésios 1, 7, 8, e nos libertou e que o pecado não exerce mais poder algum sobre nós, Gálatas 5:1. Se alguém tiver o desejo de conferir esses textos, quando chegar em casa, estão todos aqui indicados, pega um por um, vai lendo na palavra, para que a palavra testifique no seu coração, de onde nós saímos, e qual o desejo de Deus, para onde que nós vamos chegar. A trajetória da vida do homem, a nossa trajetória em direção a Deus. Leia na Bíblia. Não fica com a minha palavra não, fica com a palavra de Deus que é muito melhor. Em oração, peça a revelação do Espírito Santo de Deus para lhe mostrar quem você é. É semelhante a Caim ou semelhante a Cristo? Está arraigado neste mundo ou busca as coisas lá do alto onde Cristo vive? Ao tomarmos posse dessas verdades reveladas nas Escrituras, crendo que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, deixamos de ser submissos ao pecado e passamos a ser submissos a Cristo. Aí então agora, realmente sob nova direção, a direção e o senhorio de Cristo, podemos confessar com todas as letras, não mais eu, mas Cristo. Em 2 Coríntios 10, de 3 a 6, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Queria só chamar a atenção de vocês, que esse texto aqui, antes, como pecadores, Jesus disse assim, todo que pratica pecado é escravo do pecado. Agora ele diz aqui que todos nós devemos andar com os nossos pensamentos cativos, que também é uma forma de prisioneiro, nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, e não à obediência do mundo, e não à obediência de outro homem. Então a mudança de vida, a transformação que Deus vem propor na nossa vida, a nova direção que Ele vem sugerir, é patrocinada por Ele mesmo, e não por nós. Ninguém aqui pode fazer nada para se salvar, mas Cristo já fez.
Então a palavra de Deus é a nossa segurança. Aquilo que já foi consumado, aquilo que já foi feito em nosso favor. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra revelada. Te agradecemos, Senhor, porque a obra já foi consumada naquela cruz, o sangue foi derramado e nos justificou de todos os pecados. E esse sangue é que perdoa os nossos pecados, mas mais do que isso, Cristo vem viver a sua vida em mim e em cada um de nós aqui. Pai, muito obrigado e que nós tenhamos a nossa vida olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não permita, Pai, que nenhum mal sobrevenha sobre nós. Não permita que Satanás tenha nenhum poder, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Pai querido, nós te adoramos e te glorificamos. E é no nome santo e precioso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.